Olá, Lufa Corretor de Seguros. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a introdução à atuária e as noções de probabilidades. Bem, a ciência atuarial, ela nasceu aproximadamente 150 anos atrás e foi lá na Inglaterra, né, com o objetivo de estudar a mortalidade da população da época. Tais estudos, que tradicionalmente eram destinados a entidades voltadas para aposentadorias e pensões, estenderam-se também para a área de seguros no século XX. Continuando sua expansão, nas últimas décadas, a concepção de que uma empresa de seguros ou de pensões faz parte do mercado financeiro fez crescer, então, a necessidade de um maior treinamento na área administrativa e também financeira, especialmente no que tange a riscos financeiros e econômicos. Daí então surgiu a necessidade de um profissional específico, qualificado para essa área, né? Para estas atribuições. E aí surgiu então a figura do atuário. Então, assim podemos dizer que a atuária seria a ciência que estuda o risco e seus impactos financeiros, utilizando conhecimentos de matemática financeira, probabilidades, também estatísticas. E no caso, o atuário, né, que seria justamente o profissional que mensura e administra os impactos financeiros de riscos futuros e desenvolve e também vai validar, né, modelos financeiros para poder guiar a tomada de decisões. Então a figura do atuário é importantíssimo a partir desse momento, né? Então, exemplos de projetos atuariais que eu poderia estar citando, uma delas seriam as seguradoras de vida, né? Eles fazem ali o desenho e a definição do preço do seguro. Cito também as seguradoras de bens e responsabilidade. Essas estimam o valor da reserva para arcar com eventos que ainda não foram avisados, que podem acontecer lá na frente, no futuro. Cito também as entidades de previdência aberta, que seriam os planos de aposentadoria, onde definem o custo do pagamento dos benefícios da renda vitalícia. E também posso estar citando, e por último, as instituições financeiras. Essas sim fazem os estudos de diversificação do portfólio de investimentos. Noções elementares de probabilidade, né? Os conceitos de incertezas e chance ou probabilidade, eles são muito antigos, né? Quanto também as civilizações. E encontram aplicações em diversas áreas, e cito aí a medicina, as loterias e jogos, a previsão do clima, finanças. A seguir, então, falaremos sobre certos conceitos para compreender melhor o significado, né, de espaço amostral e evento, além da definição de probabilidade. Então, o espaço amostral, também conhecido, né, também chamado de espaço das possibilidades, seria o conjunto de todos os resultados possíveis de um determinado experimento. Então, eu vou citar aqui exemplos de experimentos, né? O lançamento de uma moeda, o lançamento de um dado, ou até mesmo de duas moedas. Esses seriam experimentos. O evento, ele, por sua vez, já é um subconjunto de um espaço amostral.
né? E definindo assim um resultado de um bem determinado. O evento ele pode ser um único ponto amostral ou uma reunião deles. O que seria a probabilidade? A probabilidade é o mesmo que chance, tá? Seria um número associado à ocorrência de um evento destinado a medir sua possibilidade de ocorrência, compreendido sempre nos intervalos de 0,1. Logo, assim, não existiria probabilidades negativas, ou maior que 1, sempre entre 0,1, 0 e 1. Tá? Uma fórmula matemática que nós usamos, né, para calcular a probabilidade seria o P, né, que é o número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. Podemos então concluir, diante dessa análise, que se a probabilidade associada à ocorrência de um determinado evento for igual a 0, o evento então é impossível de acontecer. Enquanto, se o resultado for igual a 1, dizemos que o evento ele é certo de acontecer. Então, se o evento estiver compreendido entre 0 e 1, dizemos então que se trata de um evento possível de acontecer. Cito aqui então um exemplo prático para que a gente possa ter um entendimento melhor. Qual seria a chance de obtermos 3 coroas em um único lançamento de 3 moedas? Você vai pegar aí 3 moedas e vai jogar, né, essas 3 moedas uma única vez. Então, no espaço amostral, que seria o conjunto de possibilidades, né, no lançamento dessas 3 moedas citadas, seria o seguinte: caso venha a dar cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, coroa e coroa, coroa, coroa. Essas são as possibilidades, tá? Ao jogar essas 3 moedas de acontecer. Então, considerando isso, né, qual seria o número de possibilidades para esses eventos pedidos, né, que é ao jogar a moeda e obter ali 3 coroas? O número de possibilidades de dar 3 coroas, como nós vimos, seria uma única vez. E o número de possibilidades de dar somente 2 coroas seriam 3. Logo, então, chegamos na seguinte conclusão. A chance ou a probabilidade de nós obtermos 3 coroas é de 1/8. Essa que é a grande verdade. Enquanto que para 2 coroas seriam de 3/8. Uma curiosidade que eu poderia estar participando vocês também seria o seguinte: qual seria a chance, né, de todos nós, né, qual seria a probabilidade de você, no caso, né, ganhar na Mega Sena, por exemplo, jogando apenas uma cartela com 6 números? O que você acha? Né, esse cálculo está lá no site, tá, da Caixa. Então, nós sabemos que as chances de acertos dos 6 números, eles são calculados através de uma combinação simples de 60 elementos, certo? 60 elementos. Esse seria o quê? Seria o espaço amostral que vai representar o conjunto de todos os resultados possíveis deste experimento. Isto é, existem então 50.063.860 modos diferentes de se escolher os 6 números, de 1 a 60. Neste caso, então, é acertar uma das combinações de 6 dezenas. Assim, temos que, jogando 6 dezenas, a chance de nós acertarmos, né, de se acertar na Mega Sena,
é de 1 em 50.063.860, ou seja, a probabilidade é de 1 por 50.063.860. Difícil, né? Então, mas nunca perco as esperanças, porque agora eu vou falar da esperança matemática. A esperança matemática, ela representa o preço matemático, que em seguro chamamos de prêmio de risco ou prêmio estatístico. A esperança matemática, ele é um componente muito importante, né, na obtenção do valor da prestação que o segurado paga ao segurador, né, no caso a seguradora, para que este venha a assumir a responsabilidade pelo risco de perdas. Esse valor ele é dado pela multiplicação, né, do ganho esperado, pela probabilidade de ganho e também pelo fator de desconto financeiro. Então vamos lá, seguindo esse raciocínio. E seria espaço, ou melhor, esperança matemática, que seria o ganho esperado ou importância assegurada. P, a probabilidade, e V, o fator de desconto. Isso é uma fórmula que existe, tá? O V, fator de desconto financeiro, é uma formulazinha usada para fazer esse cálculo. Então, no processo de precificação do custo de um determinado seguro, vão existir aí 3 tipos de prêmios, né? Eu vou citar aqui esses 3. Seria o PE, prêmio de risco ou prêmio estatístico, que tem por objetivo cobrir o risco médio. Encontramos também o PP, que seria o prêmio puro, propriamente dito, que seria igual ao prêmio de risco, e aí tem um carregamento também de segurança estatístico que as seguradoras se utilizam. E encontramos também o PC, prêmio comercial. Esse corresponde ao prêmio puro, nesse caso aí acrescido deste carregamento que as seguradoras se utilizam para as despesas da seguradora, né, relativas, por exemplo, à comissão aí de corretagem, né, dos corretores que fazem o seu seguro, das despesas administrativas, incluindo uma margem para o lucro, né, o lucro das seguradoras. Existem outros autores que ainda introduzem um 4º tipo de prêmio, né, que eles chamam de prêmio bruto, né, o qual é igual ao prêmio comercial. Esse prêmio bruto é igual ao prêmio comercial, entretanto ele é acrescido das despesas com imposto, o IOF, que incidem diretamente sobre o prêmio comercial. Então toda a proposta aí, quando você recebe do corretor, antes de ser transmitida a proposta, tem lá o IOF indicando que você está pagando esse imposto, né, sobre as operações financeiras. Então eu vou dizer aqui uma aplicação prática, né, vou citar uma aplicação prática para que você tenha uma compreensão melhor. Um automóvel assim, cujo valor é de R$40 mil, né, vamos citar esse exemplo aqui. Sabendo que, por exemplo, a probabilidade de perda, né, seja através de um roubo, ou de um furto, ou de até uma colisão, né, de perda total, vamos considerar aí 0,08%. Então, ao calcular o prêmio de risco, né, que é igual esperança matemática, nós temos a seguinte conta, né? O E igual ao P vezes o Q vezes o V que eu citei lá em cima, onde o P é o 0,08, tá bom? Então, temos então o seguinte cálculo, tá? O E 0,08 vezes o Q, né? R$40 mil, que é o valor do automóvel, vezes 1, que é o V. E aí nós vamos chegar no valor do prêmio de R$3.200. Então, o prêmio de risco seria de R$3.200. Fica aqui esse exemplo prático, né, uma aplicação prática para que vocês tenham uma pequena noção de como é feito esse cálculo propriamente dito. Tá? Espero que tenha sido muito valiosa essa informação. Vou terminando aqui esse vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Fui!